Hoje eu quero falar contigo a respeito de marketing digital, redes sociais, criação de conteúdo e consumo de conteúdo. Eu prometo que não vai ser um vídeo chato, é um vídeo bem interessante sobre assuntos bem interessantes. Se você cria, eu tenho vontade de criar conteúdo para redes sociais ou usar alguma rede social, ou se você simplesmente consome conteúdo, que provavelmente é o caso, você vai aprender muita coisa e você vai ficar um pouco menos ignorante. Você vai passar a ver as redes sociais, os criadores de conteúdo, as empresas e tudo mais, até as próprias plataformas com um olhar diferente. Vem comigo para mais um vídeo. Olá meu querido e minha querida, eu sou Marcelo Brock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Marcelo Brock. Antes de começar o vídeo, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, vai estar me ajudando bastante. Agora vamos trocar essa ideia. Bom, eu vou começar explicando algumas coisinhas básicas. Primeiro, por trás de toda rede social existe um algoritmo. Esse algoritmo é algo que funciona parecido em cada rede social. Algumas redes sociais, como o Instagram, tem mais de um algoritmo. Ele é basicamente uma espécie de inteligência artificial que vai captar o que as pessoas gostam, o que elas querem ver para poder mostrar mais daquilo para elas, para que elas engajem mais, para que elas assistam mais e fiquem mais tempo dentro das redes sociais. Lá no início, quando as redes sociais são criadas, as empresas têm por objetivo fazer com que o máximo de pessoas entrem na rede social. Depois que ela consegue que os criadores de conteúdo, as pessoas que consomem entrem e usem a rede social, ela tem que passar para a segunda parte do seu processo de negócios, que é o quê? Fazer com que as pessoas fiquem mais tempo dentro da rede social, porque é aí que a empresa continua a crescer. A partir daí, essa empresa vai conseguir vender seus dados, para que esses dados virem informações para vender para as empresas que vão anunciar dentro das plataformas. Então você entra na plataforma por conteúdo, por fofoca, por notícia, por entretenimento, e aí a empresa vê que você está ali, vê o que você gosta, o que você consome, compra seus dados para, te jogar uma propaganda através do Instagram, do YouTube, seja lá o que for. Você consegue entender essa dinâmica? Pois bem, por que é importante você saber disso? É importante entender como as redes sociais ganham dinheiro. Porque quando você entende como elas ganham dinheiro, você entende como usar as redes sociais, tanto para poder vender, gerar dinheiro, captar audiência para você, ou para o seu negócio, para a tua profissão, ou para o teu propósito, seja lá o que for, para a tua arte. E você aprende também como consumir sem ser enganado o tempo todo. Então, se você faz pesquisas sobre determinados assuntos nas redes sociais, provavelmente vão surgir propagandas sobre aquele assunto na rede social. Então, por exemplo, você segue aí com vontade de aprender sobre vinhos. Pesquise lá vinho, como se bebe vinho. Só o fato de eu estar falando isso daqui já vai aparecer um monte de coisa de vinho para mim daqui a pouco. Não dá para entender? E sim, elas também usam seu microfone para poder captar suas informações. Algumas são mais abusivas, outras menos. Mas todas usam seu microfone, suas pesquisas, digitações e conversas para entender do que você está falando e poder te mostrar e vender propagandas. O iPhone ele tem uma proteção maior quanto a isso, mas o Android tem muito pouca proteção. Algumas redes sociais são menos, como eu falei, mas redes sociais como o TikTok são completamente abusivas e roubam muito os seus dados. Isso é importante de saber também, tá? Quando a gente cria conteúdo, existem vários tipos de conteúdos a serem criados. A gente no marketing, a gente gosta muito de falar de funil, tá? Então, existe o tipo de conteúdo que as empresas, os criadores de conteúdo, os blogueiros, todo mundo fazem, que é o topo de funil. O topo de funil são conteúdos criados para atrair seguidores, para que pessoas conheçam. Então, são conteúdos virais, são conteúdos engraçados, são conteúdos polêmicos, são conteúdos que vão sair da bolha ali das pessoas que já o seguem, já o acompanham, para que ele fique conhecido. Esses conteúdos muitas das vezes incomodam os próprios seguidores, tá? E vocês provavelmente me vêm fazendo isso ocasionalmente. Existe outro tipo de conteúdo que é já metade superior do funil, que já é um conteúdo de criação de consciência, que é um conteúdo já um pouco mais sério, falando a respeito do tipo de assunto que eu falo, do que é aquilo, né, etc. Então, pode ser alguma coisa falando, provavelmente, já explicando algo sobre a Red Pill, que é um assunto que eu falo bastante, ou de marketing. Existe conteúdo intermediário de fundo, que é um conteúdo já mais aprofundado sobre um assunto que as pessoas já têm consciência que você fala e entende sobre aquilo, tá? E existe o fundo de funil, que é um contato direto, que é o momento que você entra em contato comigo no direct, que é o momento que você compra um curso meu, que é o momento que você compra uma consultoria minha, ou o momento que você tem alguma interação mais profunda comigo de alguma forma. Deu para entender? Basicamente isso que funciona, tá? O fundo de funil geralmente é uma coisa muito aprofundada. Esse conteúdo aqui que eu tô fazendo para você provavelmente é um conteúdo de metade inferior para fundo de funil, tá? Porque eu tô entregando de graça, então eu não vou falar que é completamente o fundo do funil, mas é algo que já é um conteúdo muito aprofundado sobre as coisas que eu costumo falar. O ponto que você tem que entender é que o algoritmo está preparado para te viciar e para te colocar numa bolha. Uma bolha de assuntos que você gosta, para que você fique cada vez mais ali dentro, tá? Então, isso gera uma percepção um pouco equivocada nas nossas cabeças. E agora eu tô falando como um consumidor de redes sociais, de internet, de conteúdo. Por exemplo, você é bolsonarista. Então, ele entende que você gosta do Bolsonaro e que você gosta de coisas que falem mal do Lula. Tá, talvez você não seja bolsonarista, mas você seja de direita. Você odeia o PT, você odeia o Lula e você tem simpatia pelo Bolsonaro. Então, o algoritmo ele vai perceber isso, ele vai começar a te mostrar pessoas falando bem do Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro, e pessoas atacando e falando mal do Lula. Isso gera uma impressão falsa para você que o resto do Brasil realmente odeia o Lula.
e votaria no Bolsonaro nas últimas eleições. Aí você falar, caraca, as eleições foram roubadas. Não tô falando que não foram. Mas veja bem, eu tô usando esse exemplo para poder te mostrar que existe essa distorção causada pelo algoritmo. Se você for flamenguista, você provavelmente vai ver uma porrada de coisa falando do Flamengo, você vai ver um monte de coisa falando mal do Vasco, que é o rival do Flamengo, e dos outros times. Por quê? Porque o algoritmo entendeu que você é flamenguista, o algoritmo vai te jogar mais daquilo, porque quanto mais coisa do Flamengo você vê, você é flamenguista, mais você vai ficar ali. Agora imagina você, bolsonarista de direita e flamenguista. Você abre o seu Instagram, por exemplo, e você vai ver um monte de coisa do Vasco, do Botafogo e de petista falando aquelas baboseiras. Você que provavelmente tá vendo esse vídeo, você deve ser de direita, porque tá aqui no meu canal. Isso vai te gerar uma percepção de bolha, que é algo muito comum hoje em dia. Então, as pessoas cada vez mais não estão assistindo televisão. E qual é a grande questão da televisão? A televisão é um conteúdo que ele é sim para manipular as pessoas, mas que atinge todo mundo. E as pessoas têm diferentes visões, tá? As que não são manipuladas. O ponto é que se você sair por aí conversando com pessoas, você vai ver que tem petista pra cacete, que vai ter vascaíno pra cacete. Então é muito importante tomar cuidado com esse efeito bolha que é criado pelas redes sociais. Esse é um efeito bem complicado nas nossas cabeças, que tem causado uma falsa percepção de mundo, de achar que o mundo todo concorda contigo, com as suas ideias, e que a grande maioria pensa como você. Não é, mas é que o algoritmo ele criou uma bolha pra tu ali, e 95% do que vai acontecer, vai aparecer para você é o que é da tua bolha, entendeu? Isso é muito interessante. Por isso é importante fazer análises do mundo real também, do contato com as pessoas e outros tipos de ambiente. Ó, caiu, peraí, deixa eu ajeitar. Para que você não fique com uma visão distorcida do que é o mundo, do que são as coisas, tá? Agora, se você criar conteúdo na internet é muito mais fácil do que criar conteúdo na televisão, por exemplo, ou fazer propaganda de marketing como antigamente. Você aí que usa marketing tradicional, como colocar um outdoor, panfletos e etc. Entenda o quão é bom fazer propaganda na internet, porque você pega já dados, ou se você criar conteúdo no orgânico, se não fizer um anúncio, você já pega pessoas que estão interessadas no teu nicho, no que você vende, no que você está querendo vender. Por exemplo, você é um tem uma. Como é que chama a loja de óculos? Ótica. Você tem uma ótica. Você consegue pegar pessoas que usam óculos e falar para pessoas que usam óculos e oferecer para pessoas que usam óculos, que estão procurando por óculos. Então você não vai perder tempo entregando panfleto para quem não usa óculos ou para quem não tem um problema de visão, entende? Isso é muito bom. Por exemplo, você quer falar alguma coisa sobre. Você dá consultoria, sei lá, ajuda jurídica para recorrer à multa de trânsito. Então você vai fazer a tua propaganda aparecer para quem dirige, para quem tem carro, para quem tem habilitação. Não vai aparecer para o Joãozinho de 16 anos que não tem habilitação ainda. Consegue entender? Você trabalha ou está inserido num determinado local. Você consegue fazer propaganda ou criar conteúdo focando naquele local que você está. O chamado tráfego local, criação de conteúdo local. Então você não vai fazer algo para pessoas que estão em outra cidade, em outro estado, que não vai te gerar dinheiro. Isso tudo é muito diferente do que era antes, graças à internet. Isso aqui é uma pequena aula de marketing digital, né, sobre redes sociais, para que mude um pouco a cabeça de vocês a respeito de um monte de coisa. Eu espero que vocês busquem entender cada vez mais sobre esse assunto, porque é muito importante. Hoje em dia, ponto com ponto nada. As pessoas, elas procuram as coisas realmente no Google, nas redes sociais, na internet. Cada vez mais isso faz parte das nossas vidas, né? Isso é algo que veio para ficar, que não vai sair daqui mais. Então a gente tem que ter consciência, pelo menos minimamente, técnica sobre isso, tanto como consumidor, tanto como pra gente não ser manipulado, tanto como profissionais, né? Porque você aí provavelmente tem uma profissão, um trabalho, e eu acho muito difícil que a sua profissão, o seu trabalho, não dependa nem um pouco de redes sociais e de internet, né? E se não depende, certamente a internet e as redes sociais poderiam muito otimizar o teu trabalho de alguma forma, né? Lembrando que hoje as pessoas se conectam muito com as marcas através de pessoas, né, de rostos. Então, hoje se você tem uma loja, se você tem um negócio, uma profissão, se você é importante que você bote a cara, que você apareça, que você interaja, ou que você contrate alguém para isso, para ter um rosto ali interagindo com as pessoas, porque isso que gera conexão, isso que gera confiança, isso que aumenta as vendas, que faz as pessoas consumirem contigo. Hoje as pessoas compram muito de quem elas gostam. E não descartem de forma nenhuma o poder dos micro-influenciadores, tá? Às vezes uma influenciadora fitness de uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, que tem 1.000 seguidores. Cara, essa mulher tem um poder de venda e de persuasão muito significativo dentro do mercado, que pode gerar mais resultados do que a maioria de qualquer outra propaganda tradicional que você venha a fazer. Eu não sei se vocês entendem, mas é melhor um público de 1.000 pessoas qualificadas do que um público, às vezes, de 5.000 pessoas desqualificadas. Você faz uma propaganda na rádio, vai bater no ouvido de todo mundo, do idoso que não vai mais malhar, da criança que tá brincando, da outra pessoa que tá passando pela cidade. Agora, você tem um público qualificado, já selecionado, que é o que a internet e os influenciadores são capazes de fazer, aquilo se torna muito significativo. Tem mais alguma outra coisa que eu queria falar? Deixa eu pensar. Enfim, porque são pessoas ali, né, que você tá fazendo propaganda para pessoas que gostam daquele assunto, que já estão buscando por aquilo, que já consomem aquilo. Então a chance de tu vender é muito mais, muito mais, muito maior, entendeu?
que as pessoas já estão com nível de consciência e com objetivo alinhados ali com o que você tem como produto. Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Bom, é isso. Desculpa o tempo que eu fiquei sem fazer vídeo, por esse vídeo é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem que eu fale mais sobre marketing, redes sociais, tanto para criação de conteúdo, quanto para que vocês entendam enquanto consumidores, comenta aí, que eu tiro a sua dúvida, seja lá o que for, por esse vídeo é só e até a próxima, tamo junto.